Fala, nação flamenguista e os não flamenguistas aí que me acompanham no meu canal. Sou o Piau Brunego aí chegando aí com tudo pra vocês e trazendo aí o pós-jogo, né? Pós-vergonha, pós-vexame aí do Flamengo. Mais uma no ano, né? Mais uma vai empilhar aí na prateleira aí. Que vergonha, né, cara? Que vergonha esse time do Flamengo aí. Mas antes de nós falar aí desse jogo aí, desse confronto que teve aí, quero pedir pra você aí que acompanha o meu canal aí, deixar aquele joinha, deixa aquele ok. E você que está começando a me acompanhar aí, se inscreva no canal, é muito importante, é de graça, você não vai pagar nada e vai estar me ajudando. Mas então vamos aí falar para você tudo desse jogo que teve ontem à noite, né? Flamengo, na verdade era Bragantino e Flamengo, o mando de campo era do Bragantino, jogo lá em Bragança Paulista, em São Paulo, né? O Flamengo foi, depois de 10 dias, depois dessa parada aí, foi humilhado ontem em campo. Foi uma vergonha que o time do Flamengo apresentou em campo. Um time irreconhecível em campo, cara. É brincadeira esse time do Flamengo aí. Tiveram 10 dias aí para se preparar para esse confronto e para esse jogo. E aí apresentar o que apresentaram ontem. Podia ter sido em 6, 7, 8 a 0 aí pro Bragantino se não fosse o goleiro do Flamengo. Teve bola na trave. É uma vergonha, cara. É uma vergonha esse time do Flamengo que apresentou ontem em campo, né? Eu fiz o pré-jogo, trouxe para vocês aí no vídeo anterior o possível time do Flamengo, né? Eu acreditava que o São Paulo não vinha nesse esquema de 3 zagueiros, que eu odeio, cara. Você que me acompanha, você sabe o que eu estou falando, né? Eu sempre, quando o Flamengo vai com esse esquema de 3 zagueiros, eu não gosto. Eu venho aqui e falo. Eu não gosto, cara. Eu não consigo ver o time do Flamengo dessa forma jogando em campo. Alguns dizem, não é 3 zagueiros, o Léo Pereira joga como um lateral. O Léo Pereira mal faz a sua função de zagueiro. Você acha que ele vai conseguir render bem na posição de lateral? Uma função que ele não é dele, não é a dele ali fazer a lateral. Ele é um zagueiro. Aí o São Paulo me improvisa aí como lateral, já que não é esse esquema de 3 zagueiros. Você vê, ele coloca Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. O Léo Pereira se torna um lateral. Muitos estão dizendo que ele joga como lateral. Tá, tudo bem. Mas em algum jogo você já viu o Léo Pereira agregar alguma coisa para o Flamengo jogando como lateral? Produzir alguma coisa para o Flamengo jogando como lateral? Cara, é brincadeira. O São Paulo começa essas invenções aí dele no Flamengo. Eu fico puto da vida, cara. Puta que pariu. O São Paulo nesse esquema de 3 zagueiros, o Flamengo, será que ele não assistia o Flamengo, não acompanhava? Pelo jeito não, né? Pelo jeito não acompanhava o Flamengo. Porque não é possível um cara que acompanhasse o Flamengo e escalar o Flamengo com 3 zagueiros, com essa fluida de 3 zagueiros, que nunca deu certo no Flamengo. O Flamengo, como eu sempre falo, nunca fez um grande jogo nessa forma, nesse esquema tático de 3 zagueiros. Eu fico indignado, eu fico muito puto, cara. E o São Paulo teima nesse esquema de jogo. A maioria dos jogos que o Flamengo fez bem, ele vinha com a linha de 4 lá atrás, né? O 4-2-3-1, que o Flamengo vinha jogando bem, né? Na minha visão, vinha jogando bem. Claro que na parte defensiva o Flamengo sofria, vinha sofrendo, né? Mas o esquema que o Flamengo estava vindo, jogava bem, né? Você vê o São Paulo quando começa com esse esquema de 3 zagueiros, nos outros jogos aí você vê que o Flamengo não consegue jogar bem. E aí no segundo tempo ele vem e muda, já vem com 4 ali atrás, com a linha de 4, né? E sai, tira um zagueiro e bota um lateral de ofício. Mas sempre quando o Flamengo vem com 3 zagueiros, o Flamengo, na minha visão, não consigo ver o Flamengo fazer uma partida boa, não consigo ver o Flamengo jogar bem nessa forma com 3 zagueiros. E é lamentável, cara, o São Paulo sempre teimando aí com essa folha de 3 zagueiros, esse esquema de 3 zagueiros. Aí muitos falam, o Léo Pereira não é 3 zagueiros, se torna um lateral. Mas aí eu pergunto para você, se tem o Felipe Luiz no banco, por que improvisar um jogador que fazer a lateral se não é a função dele ali? Se tem o Felipe Luiz, o cara dessa posição, e o Felipe Luiz, a saída de bola dele é 1000 vezes melhor que a do Léo Pereira, vai agregar muito mais o time do Flamengo, o Felipe Luiz jogando ali como lateral, do que você querer improvisar um jogador, fazer a função que não é dele. É isso que eu não entendo, cara, não entendo. Eu queria entender o que se passa na cabeça do São Paulo, é fazer isso aí. Já que não é 3 zagueiros, ele coloca, improvisa o Léo Pereira como lateral, tendo o Felipe Luiz ali. Isso que eu queria entender. Entendeu, São Paulo? Eu queria fazer essa pergunta para ele se estivesse na coletiva.
usar um jogador se tem o Felipe Luiz ali à disposição? É pra você ficar puto, cara. Você ficar puto da vida mesmo do São Paulo. É brincadeira porque o São Paulo é uma teimosia que parece que não tem fim. É um treinador que você vê que é teimoso. Passa jogo, ele teima nessa folha de 3 zagueiros, o Flamengo tem que jogar com 3 zagueiros, se não é zagueiro, ele improvisa o Léo Pereira de lateral. Será que o Flamengo não tem na base um jogador para jogar de lateral, quando não tiver à disposição um lateral como o Ayrton Lucas, ou o próprio Felipe Luiz, ou algum outro jogador tiver lesionado? Será que não tem na base um jogador para fazer essa função de lateral? A base de um clube de futebol serve para quê então? Eu queria entender. Eu acho que serve para esse tipo de acontecimento, quando você não tiver um jogador à disposição, você tem a base ali para usar. É brincadeira, cara. A humilhação que o Flamengo passou ontem em campo, um time irreconhecível. O próprio De Arrascaeta, que eu sempre defendo ele, ontem em campo tava, cara, não dava para dizer que era o Arrascaeta em campo. Gerson, Everton Ribeiro, jogadores, o Pedro em campo é menos um o Pedro em campo. É brincadeira o Tarde Pedro que está jogando, o Tarde Pedro não merece ir para a seleção. O time do Flamengo ontem foi uma vergonha, foi um vexame ontem o time do Flamengo. Foi 4-0, mas foi pouco, podia ser 5, podia ser 6, podia ser 7. Isso aí, na verdade, foi um choque de realidade para nós flamenguistas, né? Tava 10 jogos aí sem perder. A gente já se empolga, já cria uma expectativa muito grande em cima do Flamengo. E aí vem esse jogo e dá um choque de realidade de nós flamenguistas e bem dado, né? Para nós colocar o pezinho no chão e ver que tem muito ainda a melhorar esse time do Flamengo, tem muita coisa para corrigir aí. E tá longe de ser um time vencedor jogando dessa forma dentro de campo, sem compromisso, sem vontade, sem garra. Está longe de ser um time campeão, está muito longe. Ontem foi um jogo que serviu para a gente ver isso aí, nós torcedores flamenguistas, para parar de se iludir com esse time do Flamengo aí. E aí eles ganham 2, 3 joguinhos aí, tem jogadores aí falar que nós aí, youtubers, jornalista, comentarista aí, quando cobram eles, falando muita merda. Mas então a gente tem que ver você jogando futebol vergonhoso dessa forma e ficar quieto. Vocês, jogadores do Flamengo, não ganharam nada ainda em 2023. Não ganharam nada ainda para vocês ficar querendo se achar aí. A hora que vocês ganharem títulos, aí sim vocês podem apontar o dedo na nossa cara aí. Agora, esses jogadores do Flamengo não podem ser cobrados, cara. Puta que pariu, é brincadeira, cara. Ninguém pode cobrar esses caras aí. A gente sabe que o Landim e Marcos Braz não vão fazer isso aí. A gente sabe disso aí muito bem. É brincadeira, cara, é triste, ó, o time do Flamengo, olha, que vergonha, que vexame, ontem tive vergonha de assistir o jogo do Flamengo, cara. Tive vergonha, cara, de ver esses caras vestidos do manto sagrado do Flamengo. Esses caras não merecem vestir a camisa do Flamengo. Everton Cebolinha, esse cara não tem condições, passa jogo, passa mês, não evolui, não agrega nada o time do Flamengo, não entrega nada dentro de campo, cara. O Flamengo investiu uma grana nesse jogador e não vai ter retorno nenhum. O São Paulo tem que começar a dar oportunidade para o Matheus Gonçalves, jogador da base do Flamengo, e parar de ficar insistindo em certos jogadores do Flamengo que não dá mais. Eu ia fazer o pós-jogo ontem, mas eu preferia nem fazer, cara. Eu tava indignado com esse time do Flamengo. Eu ia falar muita M aqui, né? Pra não falar o palavrão. É brincadeira, cara. Como eu falei, a gente chega aqui e já nem tem mais o que falar, cara. Sempre gente cobrando esses jogadores do Flamengo. O treinador, na minha opinião, tem muita culpa ontem pelo resultado. Por que vir nesse esquema de 3 zagueiros, se não for 3 zagueiros, colocou Léo Pereira de lateral? O porquê disso? Se tem o Felipe Luiz ali para fazer a lateral. E aí quando ele vê que não dá certo, ele vai lá e substitui. Tira o Léo Pereira e coloca o lateral de ofício. Por que não colocou o Felipe Luiz nessa função? Eu queria entender isso aí. O Léo Pereira, se for de lateral esquerdo, não dá, cara. Não dá, o Léo Pereira não dá.
Ele mal faz a função dele, que é zagueiro. Você coloca um cara ali para fazer a função de lateral, um jogador que tem que partir para o ataque, tentar fazer a armação de alguma jogada ou outra ali pelo lado esquerdo. Ele não tem essa capacidade. Eu não consigo ver o Léo Pereira com essa capacidade de jogar como lateral. É como eu falei, não agrega em nada o Flamengo, ele jogando como lateral. Deixe ele na função dele de zagueiro lá. Colocasse Fabrício Bruno e Léo Pereira, Felipe Luiz ali na esquerda. Já tem que ser um cara estudioso para ver isso aí, um cara formado em análise de futebol, não sei o quê. Será que tem que ter um curso da FIFA, da UEFA lá para ver um negócio desse? Puta que pariu, cara. A gente, o mero torcedor, a gente consegue ver isso aí assistindo os jogos do Flamengo. Será que o São Paulo não consegue ver isso aí? É brincadeira, cara. Eu fico indignado, Ah, mas não, tem que ter um curso lá da UEFA para você saber o que você está falando. Tem um curso da UEFA lá. Ah, puta que pariu, cara. Tem que ser formado para falar, você sabe do esquema tático, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, a gente assistindo o jogo. Eu assisto pela televisão, acompanho o Flamengo, dá pra gente ver vários erros do time do Flamengo, cara. E o São Paulo ali, da área técnica, ali, será que não consegue ver isso aí? Já no segundo tempo já era para mudar o time do Flamengo. Tinha muitos jogadores ali apagados. Cebolinha já nem podia ter voltado no segundo tempo. Everton Ribeiro também tinha que ter mudado. Mas aí ele espera o jogo do Flamengo ter ido pro ralo para daí começar as mudanças. Por que não colocar o Vitor Hugo no jogo? Os poucos minutos que ele teve em campo produziu muito mais do que o Everton Ribeiro, do que o de Arrascaeta. O Arrascaeta em campo, eu sempre defendo o Arrascaeta em campo, mas ontem tava de sacanagem do de Arrascaeta, cara. Esse time do Flamengo é brincadeira, cara. Fabrício Bruno ontem também errando tudo em campo. Não teve um jogador que se destacou ontem no Flamengo. Thiago Maia, você tá de brincadeira, Thiago Maia. Aquele gol que o Flamengo leva lá, o primeiro gol lá, você tá marcando quem, cara? Você tem que estar colado no cara para trabalhar o cara. Você não faz nem força nem de pular para tentar cortar a bola. Quando você pensa em saltar não sei, foi zagueiro, acho que foi zagueiro do Bragantino, vai lá e já tá lá no último andar, cabeceia e faz o gol. O time do Flamengo é um time preguiçoso em campo, cara, um time disperso em campo. É como eu falei, um time sem garra. Você vê o Bragantino lutando por cada dividida de bola, correndo o campo inteiro, os jogadores do Bragantino. E os do Flamengo em campo só olhando, só assistindo, cara. Que absurdo. É uma vergonha esse time do Flamengo. Esse cara devia ter vergonha, cara. Vinha público ali, vinha no jornalista ali e pedir vergonha pro torcedor flamenguista que acompanhou esse jogo ontem. Bando de acomodados, jogadores do Flamengo, cara. Puta que pariu, que vergonha, cara. Se você escutar algum barulho diferente aqui no vídeo, é que tá uma chuva muito forte aqui na minha região, né, onde eu moro, aqui no oeste de Santa Catarina. Então pode sair o áudio e meio com um barulho estranho, né? Mas é barulho da chuva, né? Uma chuva muito grande que está acontecendo aqui. Então por esse motivo pode o áudio não sair muito bem. Eu já nem vou deixar o vídeo muito longo por conta disso também. Mas só trazendo meio rápido o pós-jogo do Flamengo, pós-humilhação, pós-vergonha, né? Deixei para fazer hoje, que ontem estava com a cabeça muito quente, ia falar muita bobeira aqui, ia falar muita bobagem. Às vezes tem crianças me acompanhando, assistindo. Então, para não se tornar uma influência negativa, né? Mas é triste ver o Flamengo jogar, é triste, cara. Esse time do Flamengo ontem, esses caras não representam o Flamengo. Esses caras que entraram ontem não representam o time do Flamengo. Não representaram a instituição Clube de Regatas do Flamengo. Vocês ontem fizeram uma vergonha, a instituição do Flamengo passar uma vergonha ontem. Só não foi pior por causa do goleiro Matheus Cunha. É isso aí, rapaziada. Deixar o vídeo, não vou deixar o vídeo muito longo e a gente nem tem muito o que falar também depois dessa vergonha, dessa humilhação de ontem. Trazendo para vocês meio rápido o pós-jogo. Bragantino 4, Flamengo 0. Podia ter sido muito mais. O que esperar do Flamengo daqui para frente,
São Paulo deu as entrevistas lá, pelo amor de Deus, querendo se desculpar. Você está de brincadeira, não tem nem o que se explicar numa coletiva depois de uma vitória dessa. Não tem nem o que se explicar. Você tem que pedir vergonha para o torcedor flamenguista. Você tem que pedir vergonha e ter vergonha na cara também. Lamentável a partida de ontem do Flamengo. Agora o São Paulo tem que parar com essa folia de 3 zagueiros. Você tem aí no elenco do Flamengo grandes jogadores do meio campo para frente. Para que colocar mais um zagueiro? O Flamengo nunca fez um grande jogo com esse esquema de 3 zagueiros. Não está no DNA do Flamengo jogar dessa forma de 3 zagueiros. Abandone isso aí, São Paulo. Abandone isso aí. Será que você não viu o Vitor Pereira? Se afundou nesse esquema de 3 zagueiros. Paulo Souza também tentou montar um time dessa forma e também não deu certo. Agora você também vai teimar nesse esquema de 3 zagueiros, vai colocar o teu ego na frente de tudo, tua vaidade acima de tudo. Você está vendo que não está dando certo, o Flamengo não conseguir bons jogos nessa forma, nesse esquema tático de 3 zagueiros. Até onde você vai com isso aí? Com essa teimosia, com essa burrice tua aí de 3 zagueiros? Tendo grandes jogadores aí no banco de reserva. Começa a dar oportunidade para o Matheus Gonçalves, um grande jogador do Flamengo aí. Já tem times de fora olhando esse jogador do Flamengo, uma joia do Flamengo. Agora você não dá oportunidade para o garoto, coloca o Everton Cebolinha que não faz nada o jogo inteiro. Para que não me dá oportunidade para o garoto? O Igor Jesus, volante. Thiago Maia não está jogando merda nenhuma mesmo. Começar a colocar a garotada da base e a pesada da base. Agora fica insistindo esses jogadores que não agregam nada ao Flamengo aí. Davi Luiz. Você tá de brincadeira, Davi Luiz. Davi Luiz é fim de carreira já também. Léo Pereira sendo de lateral não dá. Léo Pereira de lateral também não dá. Será que você já não percebeu isso aí, São Paulo? Puta que pariu, cara. Mas é isso aí, rapaziada. Trazendo pra vocês aí meio rápido aí. O pós-jogo do Flamengo aí. Desculpa o mau humor aí, mas vai ser sempre assim. Quando o Flamengo perder, não tem como, cara. Valeu, rapaziada. Sou o Thiago Brunet aí, trazendo pra vocês meio rápido aí o pós-jogo do Flamengo aí. Até o próximo vídeo. Um abraço pra vocês aí.